Olá, aqui quem fala é o advogado trabalhista Flávio Silva Santana e no nosso encontro de hoje iremos falar sobre o tema remuneração e salário. Este tema está regulamentado nos artigos 457 ao 467 da CLT. O salário é a principal obrigação do empregador dentro do contrato de trabalho, sendo uma contraprestação paga em dinheiro diretamente ao empregado pelos seus serviços prestados. Quase todos os valores pagos pelo empregador são considerados como salários, que podem ser uma vantagem em pecúnia ou utilidade. O salário do empregado poderá ser fixo ou variável. O salário é fixo quando o empregado recebe uma contraprestação já pactuada desde a contratação, que é garantida e invariável. E o salário é variável quando o empregado é submetido a uma condição ou produção, por exemplo, quando o empregado for comissionista. O salário é devido pela execução do trabalho e pelo tempo à disposição do empregado ao empregador. O pagamento do salário, em qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne às comissões, percentagens e gratificações. E quando o pagamento do salário for estipulado por mês, deverá ser efetuado no mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Quanto à remuneração, podemos afirmar que é a soma das parcelas salariais, ou seja, é a soma do pagamento direto feito pelo empregador, que é o salário, mais outro pagamento indireto, feito normalmente por terceiros. É certo que a grande maioria dos empregados não recebem remuneração, e sim recebem apenas o salário. Um exemplo das parcelas de natureza salariais que compõem o salário do empregado são os adicionais de horas extras, insalubridades e periculosidades. Já um exemplo clássico da remuneração são as gorjetas, conforme o artigo 457 da CLT, que diz: compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Outra observação importante é o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 457 da CLT, que diz que a gorjeta pode ser paga pelo cliente de forma espontânea ou cobrada diretamente pelo estabelecimento. As estimativas das gorjetas devem ser anotadas na CTPS do empregado. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 29 da CLT. Os valores das gorjetas servem como base de cálculo das demais verbas devidas ao empregado, como o 13º salário, férias e FGTS. A súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Estas parcelas deverão ser calculadas exclusivamente sobre os salários dos empregados, que recebem remuneração composta por gorjeta. Outro ponto a ser dito sobre os salários é a possibilidade do pagamento do salário de forma composta, ou seja, uma parte do salário é paga em dinheiro e a outra em utilidade, que é o conhecido como salário in natura ou salário utilidade. Nesta modalidade, o salário deve ser pago pelo menos 30% em dinheiro e o restante poderá ser em utilidades. Para ser possível o pagamento do salário in natura, deverá haver uma expectativa do empregado de receber a parcela em utilidade de forma habitual. A utilização sempre deverá ser em benefício do empregado. É o que diz o artigo 458 da CLT.
Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. E em nenhuma hipótese será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Os valores pagos a título de alimentação e habitação devem seguir limites, sendo de 25% para habitação e 20% sobre a alimentação do salário do empregado. Em se tratando de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade deverá ser o valor da divisão do valor da habitação pelo número de ocupantes. E não será permitida a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Os valores das prestações in naturas deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder os percentuais das parcelas componentes do salário mínimo, conforme as regras dos artigos 81 e 82 da CLT. O parágrafo 2º do artigo 458 diz quais são as parcelas que poderão ser pagas como utilidades. Para saber mais, visite as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.